Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Enquanto estava na escola, você provavelmente aprendeu que, em 1492, Cristóvão Colombo, um navegante de origem genovesa atuando sob as cores do Reino de Castela, zarpou do porto de Palos, na Espanha, em direção ao oeste, buscando por uma nova rota de comércio para as Índias, alternativa às já existentes para leste e para sul, dominadas respectivamente pelos infiéis otomanos e pelos rivais portugueses, mas que acabou, ao invés disso, descobrindo toda uma nova massa continental que seria, eventualmente, batizada como América, em homenagem ao cartógrafo e também navegante Américo Vespúcio, e que assim, o continente americano teria sido incorporado às grandes redes marítimas que já se espalhavam por quase todo o restante do mundo, mudando a face da própria civilização para sempre. E embora nenhuma dessas informações seja incorreta, existe ao menos um fato que pode ser, pelo menos, contestado: a afirmação de que Colombo e seus comandados foram os primeiros europeus a atingirem o continente americano. Cerca de 500 anos antes da partida da pequena esquadra colombina da Espanha, um outro grupo de europeus, bem mais ao norte, já havia empreendido a difícil viagem através do Atlântico, mas em sua porção mais ao norte, para descobrir, conforme se constataria depois, a porção mais setentrional do continente americano, marcando-o de forma tímida e deixando para trás alguns de seus elementos culturais e arqueológicos. E ainda que tais europeus não tenham permanecido muito tempo por ali, é fato que viriam a se tornar os primeiros habitantes do velho continente a efetivamente atingir uma parte da América de maneira comprovada e verificável. Tratavam-se dos nórdicos, povo oriundo da atual região da Escandinávia, que compreende as nações modernas da Dinamarca, da Suécia e da Noruega, que tinham uma natureza intrépida e muitos incentivos para se lançarem aos mares, sendo, portanto, candidatos muito adequados a descobridores de todo um novo mundo. Sendo assim, no vídeo de hoje, vamos descobrir as motivações, os incentivos, as tecnologias e os caminhos que levaram estes europeus do extremo norte a empreenderem aquela que talvez tenha sido a mais grandiosa e ao mesmo tempo menos conhecida expedição de seu tempo, descobrindo quase que por acidente todo um novo continente e mudando para sempre a percepção do velho mundo sobre a vastidão do planeta que habitavam. Esta é a Saga de Vinland. Antes de iniciarmos a saga propriamente dita, é importante nos debruçarmos durante algum tempo sobre as razões que levaram esses intrépidos navegantes a se lançarem em águas frias e traiçoeiras, para além de desconhecidas, em busca de um novo local para chamar de seu. Nos idos do final do primeiro milênio da Era Comum, a Escandinávia vivia momentos de turbulência e descontentamento social como nunca se vira antes em toda a sua história. O aumento populacional pelo qual passavam os reinos e clãs dessas terras vinha colocando cada vez mais e mais pressão por sobre a própria população, com os camponeses achando cada vez mais difícil encontrar terras cultiváveis para arar, ou espaço nas águas circundantes para se sustentar através da pesca. Paralelamente, a consolidação de poder por lordes ricos e importantes, conhecidos como Jarls, vinha fazendo com que mais e mais pessoas sentissem a ânsia de escaparem daquele meio ambiente, pois sentiam pesar as mãos desses nobres centralizadores, e desejavam encontrar para si mesmos um local em que não estivessem sob o domínio dos mesmos, para viverem e trabalharem de acordo com seus próprios desígnios. Isso fez com que, gradualmente, uma nova espécie de ocupação surgisse nessas terras do norte, uma que se tornaria tão notória através dos tempos que se confundiria com a própria identidade dos povos nórdicos pelos séculos seguintes, ao ponto de se tornar a denominação geral para esses povos: a prática de viking. Mas espere, a prática de viking? Como assim? A maioria das pessoas acredita que vikings e povos nórdicos são termos sinônimos, mas na realidade, viking é um verbo e uma ocupação.
Aqueles mais intrépidos, desesperados ou ousados entre os nórdicos que vinham sofrendo com o aumento populacional e com a disciplina férrea dos Jarls, resolveram se lançar ao mar, se aproveitando das habilidades de navegação, natação e construção naval que aprendiam junto às suas famílias nos vilarejos costeiros desde a infância, em busca de novas terras, mas não com o objetivo inicial de colonizá-las, e sim o de pilhá-las. Esses homens eram os Vikingers, uma forma muito característica de piratas dos mares do norte, que partiam de diversos pontos da costa escandinava em busca de locais longínquos, ricos e pouco defendidos, de onde pudessem extrair vastas riquezas que lhes enchessem os bolsos sem muita resistência, além de outros produtos valiosos que pudessem ser mais tarde negociados em um dos grandes mercados do sul, com altas margens de lucro. O primeiro ataque registrado de vikings aconteceu na Inglaterra, em Lindisfarne, no norte da ilha da Bretanha, em junho de 793, no qual o mosteiro que ali existia, sem defesas ou guerreiros que o protegessem e repleto de ricas peças em ouro, prata e pedras preciosas, foi completamente pilhado e incendiado, e os monges passados pela espada ou levados como escravos, já que os nórdicos, sendo então pagãos que acreditavam em seu panteão próprio, não tinham nenhum respeito pela santidade daquele lugar de adoração cristão, e o viam apenas como uma presa fácil. A violência e o fato de o ataque ter sido completamente inesperado, já que na Europa cristã, mosteiros eram normalmente deixados em paz por forças combatentes, cimentaram a imagem dos vikings como homens sedentos de sangue, brutais, bestiais e até demoníacos, conforme ficou registrado nos relatos do ataque feitos por monges sobreviventes, que não compreendiam como aqueles bárbaros vindos de lugar nenhum tinham tido a audácia de molestar e roubar homens de Deus. Via de regra, os vikingers vindos da região da Noruega seguiam através do mar para oeste, atacando inicialmente as Ilhas Britânicas, antes de rumarem mais para noroeste, chegando a lugares como as Ilhas Faroé, por volta de 825, e a Ilha da Islândia, cerca de 50 anos depois, quando seus objetivos originais de pilhagem se converteram em colonização. Já os vikingers da atual Dinamarca também atacavam com frequência as ilhas britânicas, ao ponto de os nórdicos ficarem conhecidos ali como danos, outro termo para dinamarqueses, mas eram também vistos com frequência mais ao sul, atacando terras do Sacro Império Romano Germânico e do Reino da França, onde eram chamados de normandos, homens do norte. Por fim, os vikings vindos da atual Suécia seguiam rotas opostas, se embrenhando no Báltico e seguindo os muitos rios navegáveis pelo coração da Europa Central e Oriental, graças ao pequeno calado de seus dracares, as embarcações de pilhagem vikings por excelência, e por isso foram capazes de chegar a locais tão exóticos e distantes quanto a Ucrânia, a Rússia e até mesmo o Império Bizantino, onde estabeleceriam uma relação simbiótica com os imperadores romanos orientais, após diversas tentativas mal-sucedidas de pilhar Constantinopla, dando origem eventualmente à Guarda Varangiana, mas essa é uma outra história. Contudo, para os efeitos da história que quero contar aqui, convém nos concentrarmos nos vikings vindos da Noruega, pois serão eles as grandes estrelas por trás da maior e, ao mesmo tempo, menos bem conhecida viagem empreendida por esses navegantes. As pressões políticas e sociais em casa que levaram diversos escandinavos para partirem para o estilo de vida de saqueadores do mar não pareciam dar sinais de arrefecimento, e por isso, esses homens se embrenharam cada vez mais em novos territórios para fundar para si mesmos novos reinos. As tentativas de colonização das Ilhas Britânicas sempre haviam enfrentado a compreensível resistência dos povos locais, como os saxões e os celtas, e por isso, alguns decidiram que seria mais prudente rumar mais para norte, para colonizar as terras que, a princípio, pareciam vazias, e sem populações locais não haveria resistência. Foi o que aconteceu nas Ilhas Faroé e na Islândia, locais tremendamente frios e pouco aprazíveis a princípio, mas que guardavam um segredo em seu subsolo que viria bem a calhar para os colonizadores: fontes de água e energia termais, capazes de manter as pessoas quentes mesmo nos momentos mais duros do inverno, possibilitando assim sua sobrevivência. A sociedade criada na Islândia prosperou, apesar das dificuldades, criando para si mesmo um sistema legal e de governo bastante avançado para a época, em forma de assembleia, e uma estrutura robusta de convivência, mas não demorou muito para que a utopia desse seus primeiros sinais de desgaste. Em um tempo relativamente curto, a ilha, que não tinha muita terra arável, começou a sofrer de superpopulação, não sendo mais capaz de sustentar todas as poucas que ali viviam, o que era naturalmente um grave problema. Isso fez com que a população se virasse cada vez mais para o mar, se aproveitando dos recursos naturais do oceano, mas também fez com que outros decidissem que, mais uma vez, era hora de partir. Nesse contexto, entrou em cena um dos mais famosos exploradores e guerreiros escandinavos de todos os tempos, a figura chamada de Erik, o Vermelho.
Tendo se exilado por assassinar um homem na Noruega, Erik era notório por ser pouco afeito ao convívio social, e desejava encontrar para si um novo lar, distante da aglomeração na Islândia. Após se envolver em mais uma encrenca judicial e ser banido da Islândia por 3 anos, se estabelecendo próximo à Inglaterra, Erik mais uma vez se envolveu em uma briga, matando mais alguns homens, o que demonstrava que aquele também não seria um lar adequado para si e para os seus. Foi então que ele se lembrou dos relatos que ouvira de outro navegante, de que existiam terras ainda mais para o oeste, não muito distantes, e completamente livres para quem as quisesse tomar. E por isso, Erik embarcou toda a sua família e seus colaboradores e partiu, para depois chegar a uma gigantesca massa de terra coberta por gelo, onde quase nada crescia e onde, só de se olhar, já era possível saber que a vida seria muito dura. Ainda assim, Erik perseverou, criando ali uma pequena comunidade, estável embora não próspera. Contudo, apesar de sua posição anti-aglomerações, o clima brutalmente frio e duro dali lhe fez se dar conta de que precisaria de uma comunidade maior para ter alguma chance de sobreviver naquela região durante algum tempo, e por isso, Erik foi forçado a retornar à Islândia, com histórias sobre uma bela terra repleta e abundante para atrair novos colonos. Em uma forma bastante interessante de publicidade, ele deu àquela terra um nome convidativo, mas enganoso: Groenlândia, a Terra Verde, e seu plano funcionou, pois mais pessoas se dispuseram a navegar até lá para se estabelecerem. Essa nova terra não estava completamente vazia como a Islândia, pois existiam ali pequenas comunidades de nativos Inuit, habitantes polares, mas como estes eram bem poucos em número em uma terra gigantesca, não representavam um perigo real aos escandinavos. Os problemas que ali emergiriam não teriam nada a ver com o clima ou com os nativos hostis, mas sim com uma profunda e fundamental divergência religiosa entre Erik e seu filho, Leif, que fora até a Noruega e havia sido ali convertido ao cristianismo, o que contrariava as convicções pagãs do pai, e o que se tornou ainda pior ao se levar em conta que Leif era agora um evangelista por missão e havia convertido boa parte da comunidade à sua nova fé. Sentindo que a rusga entre ambos poderia escalar ainda mais, com consequências mortíferas, Leif ouviu histórias de outro navegante sobre uma terra vasta e verde, ainda mais para o oeste, mais a oeste do que qualquer outra terra que já se tivesse visto, e decidiu que uma expedição até esse local desconhecido seria uma deixa perfeita para esfriar as relações tumultuosas com o pai, conseguir alguma madeira para trazer de volta, já que a Groenlândia era uma terra praticamente desprovida desse valioso material de construção e, de quebra, uma oportunidade de espalhar o cristianismo por novos lugares, se lá existissem outros seres humanos. Sendo assim, exatamente no ano 1000 da Era Comum, Leif partiu com sua tripulação desde a Groenlândia em direção ao oeste, para encontrar novas terras, espalhar a palavra de Deus e, talvez, achar um novo local para chamar de seu. Naquele mesmo ano, Leif e sua tripulação aportaram em diferentes terras, com diferentes climas e diferentes compleições, desde ilhas pedregosas e fumegantes até locais densamente arborizados, muito distintos da Groenlândia de onde havia partido. Finalmente, eles chegaram a uma costa luxuriante e muito aprazível, com temperaturas mais brandas, muitas árvores e montanhas, muita caça pelos bosques e, mais importante ainda para aquela tripulação sedenta, um grande número de pequenas frutas comestíveis que os homens, rapidamente, fermentaram, para então transformarem em vinho, uma bebida que era um verdadeiro artigo de luxo nas frias terras que habitavam, onde uvas normalmente não podiam crescer. Com isso, Leif Erikson, o primeiro comandante europeu a desembarcar naquelas terras tão distantes a oeste, se decidiu por batizar o local como Vinland, o que significa Terra das Uvas, ou Terra das Vinhas, dada a abundância de tais frutos por ali, embora não se saiba exatamente se o que encontraram fosse de fato uvas, já que escandinavos tendiam a chamar quaisquer pequenas frutas como uvas, e pudessem ser ao invés disso, portanto, considerável número de outros pequenos frutos, que podiam ser fermentados e transformados em álcool de qualquer maneira. Então, no fim, estava tudo bem. Não se sabe exatamente onde foi que os nórdicos aportaram pela primeira vez nessas que viriam a ser, futuramente, as terras americanas, mas acredita-se que tenha sido em algum local na costa noroeste do atual Canadá, talvez na ilha conhecida como Terra Nova. Ali, Leif e seus homens encontraram um local ideal para seu assentamento, em um lugar conhecido atualmente como Lansdowne Meadows, no extremo norte da ilha de Terra Nova, o que dá ainda mais credibilidade à hipótese de que foi aqui que aportaram e aqui denominaram como Vinland. A princípio, tudo correu bem para os europeus.
Eles foram capazes de fundar um pequeno assentamento e de recolher mantimentos mais do que suficientes para sua viagem de regresso à Groenlândia, onde pretendiam espalhar a novidade entre os outros nórdicos e, talvez, angariar novos colonizadores. Leif partiu, deixando seu assentamento pronto para receber novos colonos em breve, mas quando atingiu a Groenlândia, descobriu que seu pai Eric havia falecido, vitimado por uma praga que atingira a ilha mais ou menos ao mesmo tempo em que ele, Leif, descobria o novo continente. Com isso, na qualidade de herdeiro de Eric, Leif foi forçado a permanecer na Groenlândia para liderar a comunidade, e por isso ele outorgou a tarefa de retornar a Vinland para iniciar uma colonização efetiva do lugar ao seu irmão Thorvald, que partiu prontamente à frente de uma pequena força de homens bem armados em direção ao local recém-descoberto. Thorvald e seu grupo foram os primeiros europeus a fazerem uma descoberta importante naquelas terras. Eles descobriram tendas e artefatos que indicavam que haviam ali outros humanos. Aquilo era algo surpreendente para eles, que não conseguiam imaginar que outras pessoas pudessem habitar terras tão longínquas, mas as provas eram incontestáveis. Em um certo dia, numa praia, ele e seus homens encontraram 9 nativos escondidos sob canoas de pele viradas, e não conseguiram se comunicar, naturalmente, já que seus idiomas nem sequer contavam com raízes linguísticas comuns. A violência não demorou a eclodir a partir disso, e graças às suas cotas de malha e armas de aço, os nórdicos foram vitoriosos, matando 8 dos 9 homens, deixando que apenas um dos nativos escapasse. Thorvald e seus homens batizaram tais pessoas como Skrellings, um termo cuja tradução exata não é certa. Alguns dizem que isso significa gritadores, pois a fala dos nativos soava como meros gritos e urros aos ouvidos dos nórdicos. Outros dizem que essa palavra diz respeito às peles secas de animais que os nativos usavam como vestimenta, enquanto outros ainda afirmam que o termo é depreciativo, significando algo como fracotes, em uma tradução livre, denotando a baixa conta em que os nórdicos tinham esses nativos. Seja qual for o significado real, o fato é que o incidente na praia não terminaria ali, pois depois de pouco tempo, o homem que havia escapado contou sua história ao restante de sua aldeia, e os guerreiros, em número muito maior do que o dos nórdicos, desceram por sobre eles com flechas, tacapes e clavas de pedra, clamando por vingança por seus companheiros caídos. Thorvald ordenou aos seus homens que se abrigassem por trás dos escudos nas laterais de seus navios, e se preparou para o assalto, mas dessa vez, mesmo sua tecnologia superior não seria capaz de lhe garantir a vitória, pois os números do inimigo eram simplesmente grandes demais. A primeira baixa desse confronto foi o próprio Thorvald Eriksson, talvez o primeiro europeu a morrer em um conflito contra nativos americanos, e seus homens foram forçados a bater em retirada para o mar. Com isso, mais uma noção surgiu sobre essas terras. Elas eram perigosas, repletas de nativos selvagens e hostis, e por isso, qualquer tentativa de colonização futura teria de ser muito bem planejada e, principalmente, reforçada no campo militar. O outro irmão mais jovem de Leif, pouco tempo depois, também tentou partir em uma expedição para essas terras, mas foi atirado fora de curso por ventos desfavoráveis e precisou retornar à Groenlândia, mas ainda havia uma pessoa disposta a tentar uma colonização efetiva dentro da família. Freydis, a meia-irmã ilegítima e selvagem de Leif, com um temperamento muito semelhante ao de seu pai Eric e nada parecido com o do irmão. Sendo uma mulher em uma sociedade patriarcal, ela naturalmente não poderia liderar a expedição por si mesma, mas convenceu ou pressionou seu marido a se voluntariar para liderar uma nova empreitada em Vinland, e em pouco tempo eles estavam a caminho. Quando lá chegaram, os nórdicos, ao invés de partirem para o confronto contra os Skrellings, trataram com eles de forma pacífica e comercial. A princípio, os nativos desejavam as armas de aço dos europeus, percebendo sua clara superioridade às suas próprias armas, mas o líder da expedição proibiu tal troca, sabendo que isso os tornaria um perigo muito maior ainda. Ao invés disso, ambos os lados trocaram aquilo que tinham em abundância. Os nativos deram aos europeus peles e roupas quentes que os auxiliariam no inverno, em troca de grandes rodas de queijo produzido pelos nórdicos, que haviam trazido consigo alguns poucos animais de fazenda, e também algum leite. A troca ocorreu sem percalços, mas pouco tempo depois, os nativos voltaram a atacar o assentamento de Vinland, e o motivo não é claro. Eles talvez pensassem que tinham sido envenenados pelos nórdicos, pois os nativos americanos eram intolerantes à lactose do queijo e do leite, ou talvez simplesmente fossem membros de uma tribo rival àquela que fizera comércio com os nórdicos, simplesmente desejando se livrar desse novo poderoso aliado de seus inimigos, antes que ele pudesse ser direcionado contra eles. Talvez os nativos tenham decidido que simplesmente queriam seus produtos de volta à força, nunca saberemos.
O fato é que o assentamento estava sob ataque e os escandinavos estavam mais uma vez em menor número lutando por suas vidas. Os nórdicos lutaram bravamente, incluindo aí Freydis em pessoa, que se encontrava então bastante grávida, mas que liderou em pessoa e com fúria os guerreiros sob o comando de seu marido, atiçando até mesmo um touro que haviam trazido consigo contra os nativos, uma criatura completamente desconhecida para eles, que provocou verdadeiro pavor nos guerreiros Skrellings. Mas, apesar de tudo isso, os nórdicos foram vencidos e precisaram abandonar o assentamento mais uma vez, deixando Vinland e rumando de volta à Groenlândia, onde não seriam mais atacados por nativos hostis. Os nórdicos ainda retornariam até ali algumas vezes mais com o objetivo de colonizar, e até mesmo se envolveriam em alguns entreveros entre eles próprios, brigando entre si, mas no geral, a tentativa de colonização de Vinland durou menos de um século, antes de ser totalmente abandonada, embora saiba-se que alguns navegantes ainda tenham vindo para essas terras durante muito mais tempo do que isso, talvez até mesmo por volta de 1400, em busca de madeiras para novos navios, mas em geral, o assentamento em Lancel Meadows foi largamente abandonado e esquecido depois deste período, até ser redescoberto por um aventureiro norueguês, Helge Ingstad, e sua esposa, a arqueóloga Anne Ingstad, em 1960. A saga de Vinland, registrada por volta dos anos 1200 na Islândia, é um dos textos mais famosos e importantes a relatar este período histórico fascinante, e a história em si é, sem dúvidas, merecedora de toda a nossa atenção, sendo uma das empreitadas mais ousadas e impressionantes da história da Europa medieval, e alcançando nos dias atuais o status de lenda, de forma bastante merecida.